E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma folha de pagamento simplificada, incluindo o INSS, tanto para sócio quanto para colaborador, imposto de renda, vale transporte e FGTS, tanto para o colaborador quanto também para o aprendiz. E para a gente poder construir essa nossa planilha, a primeira coisa é construirmos uma planilha de base. Nela nós vamos ter todas as informações necessárias para a construção dos nossos cálculos. Então vamos lá! Eu tenho aqui a minha planilha de base, onde eu tenho já todos os percentuais cadastrados. Se você ainda não tem, pausa o vídeo e vai copiando os valores e montando as suas planilhas, ok? Nós temos inicialmente aqui a do INSS e observem que apesar daqui estar com hífen, é zero. Está mostrando pra gente assim por causa do formato contábil, que é o que está utilizando aqui em cima. Se eu mudar ele, por exemplo, para número, vocês vão ver que ele vai ficar zero. Ó. Se eu colocar para moeda, ele vai colocar também zerado. Só que para o contábil, ele mostra pra gente com um hífen. Fica mais organizado, mais apresentável, tá? Então, onde vocês virem o hífen, coloquem zero. Bom, do lado vocês vão ter a tabela do Imposto de Renda 2022, com todos os valores necessários, a parcela a deduzir. Lembrando que a parcela a deduzir, para o Imposto de Renda é mais tranquila, mas para o INSS muita gente me pergunta de onde ela saiu. Oficialmente, ela não está disponível assim, mas a gente consegue encontrar na internet e sempre que ela é liberada, eu faço testes na minha planilha que eu tenho baseada na calculadora do governo e aí eu faço os testes e vejo direitinho como vai funcionar. Se vocês quiserem ver como que essa planilha é sem ter a parcela a deduzir, eu vou deixar o card para vocês aqui, tá bom? E aí, para vocês poderem fazer, observem que no 91 e no 163 tem um número a mais. Para vocês poderem conseguir ver, né, e digitar direitinho, é só vocês virem aqui e aumentar a quantidade de casas decimais, tá? Mesmo sendo em real, a gente consegue ver. Bom, então, vocês têm aqui do lado a planilha do imposto de renda. Então, pausa, copie os valores. Do lado, nós temos a especificação, que é no caso se é sócio ou colaborador. Nós vamos utilizar essas informações também depois. Do lado, o percentual para o FGTS e, por fim, o Vale Transporte. Então, pausa o vídeo, copie as informações e aí dá continuidade para os cálculos, ok? Nós vamos seguir, então, com a nossa planilha de folha de pagamento. Clicando nela, nós temos aqui as informações iniciais, que eu coloquei a matrícula, o nome e aqui a descrição, que nós vamos especificar se vai ser sócio ou colaborador. Se tiver mais informações para colocar na sua folha, pode ir acrescentando mais colunas de acordo com o que você precisar. Para a gente poder fazer a nossa descrição, que vai especificar ali se é o sócio ou colaborador, nós vamos utilizar um recurso chamado validação de dados para garantir que a escrita sempre vai sair certa. Porque se sair alguma coisa de errado, o nosso cálculo do INSS não vai funcionar, tá bom? Então, nós vamos clicar na célula, nós vamos na guia Dados, Validação de dados, pode clicar direto no botão. Onde está permitir, nós vamos trocar para lista. E na fonte, nós vamos clicar na setinha e nós vamos na nossa planilha de base para buscar aquelas duas informações. Então, eu vou jogar aqui para o cantinho e vou selecionar o sócio e o colaborador. Feito isso, aperta Enter no teclado e dá OK. Observem que agora, na parte da descrição, quando a gente clica aqui do lado, ele mostra as opções de sócio e colaborador. Para a gente poder iniciar os nossos cálculos do INSS, eu vou manter aqui como sócio. E aí depois a gente vai modificando aí de acordo com os testes que nós fomos realizando. O salário definir como 2.350 e aqui agora nós vamos resolver o cálculo do INSS. Já mostrei esse cálculo para vocês antes, mas não com essa estrutura de comparar se é sócio ou se é colaborador. Nós vamos ter um cálculo aí mais complexo, então vamos por partes, ok? Primeira situação que eu preciso analisar é se aqui está escrito sócio ou colaborador e se o salário ele é menor ou igual ao teto. Como nós vamos começar com a parte do sócio, vamos lá então. Igual a se. São dois testes que eu preciso fazer ao mesmo tempo, então eu vou usar a função auxiliar e vou colocar a célula onde está escrito sócio e vou verificar se dentro dela está escrito sócio ou não. Igual a sócio. Como é texto, eu preciso colocar entre aspas, certo? Ponto e vírgula. Próximo teste a fazer é analisar se o salário ele é menor ou igual ao teto. Essa informação eu tenho na minha planilha de base, então vou lá buscar. Base.
e vou clicar aqui, ó, no final, que é a referência ao teto. Todas as informações que forem da planilha de base, que a gente estiver trabalhando dentro de cálculos, eu preciso fixar, eu preciso travar. Então, para isso, em cima da célula, eu vou clicar, no caso do C6, e vou pressionar no teclado a tecla F4. Feito isso, ele já vai me jogar aqui para a planilha de novo, a original. Vou fechar o meu parênteses, porque eu terminei o teste para a função E. Agora eu vou continuar a função SI. Ponto e vírgula. Qual o cálculo que ele vai fazer se as duas condições forem atendidas ao mesmo tempo? O salário vezes 11%. Então, salário vezes 11%. Não se assustem que agora ele vai mostrar sempre para vocês o nome das planilhas, porque a gente está navegando entre elas para fazer os nossos cálculos. Bom, próximo cálculo agora que a gente vai fazer, ponto e vírgula. Se o salário for maior do que o teto, é do sócio, mas o salário é maior do que o teto, qual o cálculo que nós vamos realizar? E aí, antes de definir o cálculo aqui, eu preciso fazer uma nova testagem, porque além dessa situação, eu também posso ter a situação de que aqui não é sócio, é colaborador. Então, a gente vai abrir uma nova estrutura do SI. Para ser mais simples, nós vamos copiar esse SI que está aqui até o ponto e vírgula. Copia, Ctrl C e cola aqui na frente. Vamos economizar nosso tempo. E aqui, onde está os dois símbolos de menor e igual, a gente vai apagar e colocar o sinal de maior. Prontinho, qual é agora o nosso cálculo? O teto vezes 11%. O teto eu tenho nessa minha informação aqui, ó, da base, então não precisa voltar lá de novo, né? Copia e cola aqui na frente e continua o cálculo, vezes 11%. Vou fechar o meu parênteses para a gente poder testar tudo que a gente fez até agora. Vamos por partes, que fica mais fácil. Dando Enter. Então, eu tenho agora, ó, 258,50. Se eu trocar para 4.440, se eu colocar acima do teto, travou no teto 779,59. Vou voltar para o valor que estava antes. Cálculo para o sócio está resolvido. Mas e se eu trocar agora para colaborador? Como vai ficar? Vamos montar agora a estrutura para o colaborador. Vou dar 2 cliques. Aqui em cima, eu vou seguir por aqui para poder ficar mais fácil, ok? Nós vamos apagar esses dois parênteses que nós temos aqui no final. Vou colocar o ponto e vírgula e vamos economizar o nosso tempo. Eu vou copiar essa parte aqui do SI novamente para a gente poder testar, só que depois a gente vai trocar do sócio para colaborador. A estrutura é a mesma, ó. Se e, no caso, C4 foi igual a colaborador. E se dentro aí do salário tiver um valor menor do que o teto? Resolvemos nosso problema aqui. Ponto e vírgula. Nosso cálculo vai ser analisar qual é a alíquota em que ele vai se encaixar, multiplicar pelo percentual e depois abater a parcela a deduzir. Nós vamos fazer isso usando a função PROC-V. Então, PROC-V, vou procurar o salário, ponto e vírgula, dentro das alíquotas do INSS. Vou na planilha de base, vou selecionar a partir do valor inicial até o final, ok? Ponto e vírgula. Qual é o próximo item que a gente precisa? O número do índice da coluna, ou seja, qual é a coluna que tem o percentual, que tem o valor que eu preciso multiplicar o meu salário. No caso é a coluna 3, considerando a seleção que eu fiz. 1, 2, 3. Então, aqui em cima, eu vou colocar o número 3, ponto e vírgula, e eu vou colocar a correspondência aproximada. Observem que eu falei para vocês que tudo que é da planilha de base, a gente precisa travar. Eu não travei antes porque todas as vezes que a gente trava, ele joga a gente lá para outra planilha e tem que ficar voltando, enfim. Assim fica mais fácil. Vem aqui agora, seleciona do B3 até o E6 e pressiona o F4. Ele vai travar e já vai devolver a gente para a planilha da folha de pagamento. Nós vamos fechar o parênteses para encerrar esse PROC-V. Recapitulando, esse PROC-V vai devolver para a gente o percentual que vai ser utilizado para multiplicar o salário. Então, ele devolveu o percentual, qual é o próximo passo? Multiplicar pelo salário. Agora, o que eu tenho que fazer depois disso, essa multiplicação? Abater a parcela a deduzir. Então, menos. Eu teria que montar aqui o PROC-V todinho de novo, só para achar aquela parcela a deduzir que está na coluna 4, ok? Então, para simplificar a nossa vida, nós vamos selecionar do PROC-V aqui até o final, antes aí do asterisco, Ctrl C e a gente vai colar aqui na frente, Ctrl V. E onde está o 3, a gente vai trocar para
4, ok? Fechando ali o parênteses, nós vamos testar esse nosso pedacinho aqui primeiro, tá bom? Então, vou fechar e vou dar Enter. Vou colocar aqui sim, que tem mais parênteses aí para fechar, que eu não vi. Sim, prontinho. Se eu trocar aqui para 4.000, vai trocar, ó, 396. Vou colocar um número acima do teto, 8.000. Ó, deu falso, porque ele não encontrou essa opção ainda. Então, a gente precisa fazer esse pedacinho final aí, para ele poder fazer o cálculo também se o colaborador tiver um salário acima do teto. Então, vamos aqui em cima, nós vamos tirar todos esses parênteses que estão aqui. A gente vai deixar apenas um, que é do PROC-V, que nós acabamos de fechar. Então, ele vai fazer todos esses testes aqui que precisa ser feito. Quando chegar no final, qual é a minha última situação? Colaborador com salário acima do teto. Qual a conta que deve ser feita? O valor do teto vezes 14% e depois a gente tem que abater a parcela a deduzir. Então, vamos lá. Base, vou pegar o valor do teto, não vou travar nada agora, vou deixar para travar depois, vezes 14% menos o valor da parcela a deduzir. Tudo que tiver aqui da base, a gente vai fixar. Então, já vou começar por aqui. Aperta F4, D6, F4 e C6, F4 também. Prontinho, resolvi todo o meu problema, vou fechar os meus parênteses até chegar na cor preta, ok? Vou dar Enter. Agora ele já mostrou pra gente o resultado, 828,39. Aqui, gente, tem uma certa variação na internet que muita gente coloca como o teto 828,38. Como eu falei para vocês, eu fiz uma outra planilha. Todos os valores que eu fiz dentro do Excel bateram com a calculadora que foi disponibilizada lá atrás no site do governo federal. Então, estou deixando ali o 828,39. Vou voltar aqui para 2.350. Tá aplicando, tá funcionando tudo direitinho. Se eu colocar aqui para sócio, vai fazer a aplicação com relação ao sócio, ok. Vamos ver agora em qual alíquota que ele se enquadrou, qual foi a última alíquota aplicada, tá? Que muitas vezes essa informação é ela quem vai para o contra-cheque. Então, igual a PROC-V, 2.350, ponto e vírgula, vou lá na minha base de novo, vou selecionar, igualzinho eu fiz antes, ponto e vírgula, número da minha coluna, no caso é a 3, que é a do percentual, ponto e vírgula, correspondência aproximada, e nós vamos travar aqui a nossa base. Seleciona e F4. Dando Enter, devolveu ali para mim 9%. Se a gente conferir, realmente ele está aqui dentro dos 9%, tá certinho. Bom, continuando, nós vamos agora fazer o percentual efetivo do INSS sobre o salário. Então, nós vamos colocar igual o INSS dividido pelo salário. Dando Enter, 8,23. Se o de vocês não aparecerem como percentual, clica na célula, vai lá na página inicial e acrescenta a porcentagem. Pode aumentar ou diminuir as casas decimais por aqui. Vamos agora à parte do imposto de renda. Nós vamos aqui levar em consideração que esse colaborador tem 2 dependentes. O valor de cada dependente está na minha planilha de base. Então, vamos lá. Igual o total dos dependentes vezes, vou lá na base e vou utilizar o 189,59, que é a parcela que a gente usa. Não se esqueça de travar. Pressione F4, dando Enter, 379,18. Qual é a minha base para fazer o cálculo do imposto de renda? O salário, então vou colocar igual o salário, menos o INSS, menos o valor a deduzir por dependentes. Dando Enter, R$ 1.767,50. Qual vai ser a alíquota aplicada? Essa daqui, a estrutura vai ser muito parecida com a do INSS, só que eu destrinchei um pouquinho mais. Pode ficar mais fácil para vocês, vocês podem ver qual jeito fica mais fácil para vocês poderem trabalhar. Igual, PROC-V, meu valor procurado, a base, ponto e vírgula, vou na base e vou selecionar agora na tabela do imposto de renda. Seleciono tudo. Ponto e vírgula, qual é a coluna que tem o percentual em si? Coluna 3. Então, vou colocar aqui o número 3, ponto e vírgula, correspondência aproximada. Dando Enter, devolveu para mim como 0, porque 1.767,50 vai se enquadrar na primeira alíquota,
tá? Que aí o percentual é 0. Depois a gente troca ali pra gente poder testar, tá bom? Qual é o total do imposto de renda? Igual a base vezes a alíquota menos a parcela a deduzir. Então, menos PROC-V, vamos pegar o valor da base, ponto e vírgula, vamos repetir aquele processo de novo do PROC-V. Vou selecionar toda a minha estrutura ali, ponto e vírgula, número do índice da coluna. A parcela a deduzir agora está na coluna 4. Então, vou colocar número 4, ponto e vírgula, correspondência aproximada. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Vai continuar zerado aqui para mim porque não tem aplicação de imposto de renda para essa situação. Porém, se eu colocasse aqui 3.500, eu teria uma alíquota de 15% e o total do imposto de renda seria R$ 170,20. Deixa eu desfazer para manter nossos cálculos certinho. Percentual da alíquota efetiva com relação ao salário, ok? Igual o total do imposto de renda a ser pago dividido pelo salário. Dando Enter, vai dar 0 ali pra gente. Vamos agora para fazer o cálculo do Vale Transporte. Eu tenho aqui considerando uma passagem de 5,10 e o colaborador vai precisar de 42 passagens. Primeira coisa, nós vamos multiplicar esses valores, igual o preço da passagem vezes a quantidade. Dando Enter, R$ 214,20. Agora, quanto que vai ser descontado do colaborador? Lembrando que aqui a gente tem um percentual de 6%. E aí, se 6% do salário for maior do que o valor da passagem, eu só vou considerar a passagem, ok? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Igual a se 6% do salário. Então, nós vamos fazer o salário, vamos buscar lá, vezes 6%, a gente pode colocar 6% aqui, ou a gente pode ir lá na nossa planilha de base e pegar os 6% que estão lá, tá bom? Travando. Então, se os 6% do salário for maior do que o valor das passagens em si, ponto e vírgula, vai considerar somente a passagem. Agora, se for menor, vai fazer 6% do salário, que no caso é esse pedacinho que está aqui, ó. Copiando, colando e fechando nosso parênteses. Dando Enter, R$ 141,00. Vamos fazer um teste aqui. Nosso salário é 2.350 e nós vamos fazer com 6%. Então, igual o valor do salário vezes 6%. Dando Enter, R$ 141,00. Se eu colocasse um salário de 5.000, por exemplo, ele iria mostrar para mim como R$ 300,00. E aí, vamos fazer o nosso teste. Eu vou colocar aqui 5.000. Vamos voltar lá. Ó, 214,20, ou seja, ele está mantendo exatamente o valor das passagens, porque 6% de 5.000 é equivalente a 300, ou seja, está maior do que o total de passagens que o colaborador precisa. Total de descontos, igual, nós vamos somar todos os descontos agora. No caso, INSS, mais o imposto de renda, mais o total de Vale Transporte. Dando Enter, R$ 334,32. Qual é o salário líquido? Igual, nós vamos buscar o nosso salário menos o total dos descontos. Dando Enter, R$ 2.015,68. Agora vamos para a nossa base do FGTS. Como aqui tudo que a gente utilizou de desconto não serve aí de abatimento em si, então a gente vai considerar o nosso próprio salário que nós temos aqui, 2.350, tá ok? Lembrando que aqui nós estamos lidando com uma folha de pagamento simplificada. Dando Enter, 2.350. Qual é o nosso FGTS aplicado? Aqui nós vamos utilizar também uma validação de dados, igual a gente fez para o colaborador e para o sócio. Então, nós vamos clicar na guia Dados, nós vamos na validação de dados, em permitir troca para lista e na fonte a gente vai clicar na setinha, vamos na base e a gente vai selecionar essas três opçõezinhas que a gente tem aqui. Clicando, vou dar OK e ele já vai me mostrar os percentuais. Coloquei o 0 também, gente, mas poderia deixar em branco, tá? Vou colocar 8% e aí nós vamos fazer agora o total do FGTS, igual o salário vezes o que estiver definido dentro dessa célula. Dando Enter, R$ 188,00 de fundo de garantia.
Com isso a gente termina os nossos cálculos em si. Porém, se eu vier aqui no início e eu apagar o salário, né, que eu vou estar começando aí um valor, vocês vão ver que ele vai colocar vários itens com erro. E aí, para a gente poder ajustar isso, nós vamos clicar e nós vamos colocar uma função chamada se erro mostra zero, porque aí não mostra esses valores aí como se a planilha estivesse errada. Então, ó, se erro, ponto e vírgula zero. Só isso aqui que a gente faz, tá? Não se esqueçam, ó, se erro, quando a gente puxa com tab, ele já coloca o parênteses pra gente, dá enter, já vai ficar ali certinho. A mesma coisa pra cá, ó. Nós vamos colocar se erro, ponto e vírgula zero, fecha o parênteses, já ajustou. Se erro, ponto e vírgula zero, fecha o parênteses. E o próximo aqui, se erro, ponto e vírgula zero, fecha o parênteses. Não se esqueça, pessoal, de travar as células que são da planilha de base, ok? Então, dando 2 cliques aqui na alíquota, vamos travar, F4. Do imposto de renda aqui, também vamos travar aqui a base, F4. E a efetiva não precisa. Para frente, ele já ajustou automaticamente, já que os erros anteriores saíram, ok? E aí, para facilitar também, deixa eu voltar com o valor aqui, nós podemos utilizar o formato de tabela, que assim, quando vocês inserirem um próximo colaborador ou sócio, ele já vai buscar para vocês todas as configurações e os cálculos. Então, a gente seleciona, vou pegar a partir da linha 3, não pega as de cima, senão ele vai dar errado. Vou segurar o Shift e eu vou clicar lá no 188, que é lá no final. Feito isso, eu vou clicar na guia inserir, vou clicar em tabela, vou dar OK. Vejam aqui se a opção minha tabela tem cabeçalhos está marcada, dá OK. Eu não gosto desse formato que ele aplica, então eu venho aqui em cima no estilo da tabela, coloco como nenhuma. Tiro também aqui o botão filtrar, que eu também não preciso, e reorganizo aqui algumas colunas que ele acaba aí bagunçando tudo. Então aqui eu tenho o formato, no caso a largura da coluna, como 12, então eu aplico 12 para todos que estão aqui. Deixa eu colocar para cá, 12, um ajustezinho mais de aparência mesmo, deixa eu colocar. E aqui no meio eu costumo colocar como 0,7, para ele poder ficar bem justinho. Vou colocar para cá também que tá faltando, 0,7. Prontinho. Feito isso agora, quando nós formos inserir um novo colaborador, vou colocar aqui, ó, número 2, e vou dar Enter, ele já automaticamente busca todos os valores para mim, tá? Esses que estão com cálculo negativo, igual tá mostrando aqui, ele tá fazendo o último cálculo, só que ele tá totalmente zerado. Se não quiser que apareça isso daqui, a gente pode fazer uma outra função que, se tiver vazio o salário, aqui tem que mostrar zerado. Ficaria assim, ó. Vou fazer na de cima pra gente poder puxar. Vou excluir. Se o salário for igual a vazio, agora ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês. Então, mostra zero. Ponto e vírgula, e ele vai continuar com cis. E aqui eu fecho mais um parênteses. Dando Enter. Já vou fazer o mesmo aqui para as alíquotas, que vai dar a mesma coisa. Se o salário for igual a vazio, ponto e vírgula, mostra zero. Se não, faz aí o PROC V. Fecha lá no final. E aí, se eu vier agora aqui colocar o número 2, ó, já mostrou aqui zerado, tá zerado para cá também, tá? Os outros, como um vai dependendo do outro, ele já tá mostrando zerado também. Ó, todos eles estão zerados, tá? Então, depois, ó, se a gente vier aqui, eu vou colocar o colaborador, 4.000. Ele vai mostrar lá qual é o percentual e ele vai aplicar tudo direitinho, tá? Então, sempre usem esse recurso também do se vazio, porque aí a gente evita de estar mostrando valores, sendo que ainda nem tem nada preenchido, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que ajude vocês, espero que gostem. Algumas pessoas me pediram para estar fazendo a atualização dessa planilha, ensinando a fazer com valores atualizados. Eu já aproveitei e dei uma incrementada aí para ajudar um pouco mais vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!